Queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Boa noite. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe-nos a todos com a sua paz. Para mim é uma alegria estar de volta a esta casa, que já temos tido a oportunidade de frequentar há alguns anos, e desta feita por uma ocasião especial, participando das comemorações dos 60 anos de existência desta casa, deste recanto de luz, que certamente tem espargido ao longo dessas décadas muitas bênçãos, orientações, esperança, paz aos corações de encarnados e desencarnados, como sabemos, pelo Espiritismo, o trabalho que se expande para além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Então ficamos felizes, honrados em poder participar dessas festividades que certamente envolvem também a espiritualidade que se faz presente, e esperamos de alguma maneira trazer reflexões que possam nos auxiliar a manter esse clima de alegria espiritual, de confiança, de fé e esperança, para além apenas deste momento aqui. Que saibamos cultivar e levar tudo o que aqui recebemos para a nossa vida cotidiana, para as relações, para as questões, afazeres do nosso dia a dia, para que o Espiritismo cada vez mais, habitando o nosso coração, resplandeça onde estivermos, atendendo àquele que era o anseio de Kardec, como ele descreve num bonito artigo da Revista Espírita no ano de 1867, intitulado Breve Excursão Espírita, quando ele faz uma excursão visitando algumas casas ali dos interiores da França, na região de Bordeaux, de Orléans, também de Tours, onde pela primeira vez ele encontraria o jovem Leon Denis. Ali ele descreve os chamados espíritas de coração. E ele menciona a alegria por poder encontrar tais espíritas em suas viagens. Aqueles que tornavam a doutrina espírita conhecida, acima de tudo respeitada, valorizada, porque a engrandeciam em suas próprias vidas, trazendo-a em seu coração. Que assim seja, portanto, para todos nós. E quem recolhendo o material que é a espiritualidade, que Kardec, que os espíritos nos legam através das obras espíritas, possamos de fato escrevê-lo em nossos atos cotidianos. E nós vamos conversar hoje justamente sobre algo que gira em torno do Mestre, dessa essência da nossa busca. Como fica claro para nós em cada página do Espiritismo, no relato da espiritualidade, o objetivo último do Espiritismo é o nosso aperfeiçoamento espiritual. E não há polo melhor, centro melhor em torno do qual gravitarmos que não seja o Mestre Divino, as suas lições, o seu Evangelho. E como sabemos, o Evangelho, especialmente à luz do Espiritismo, é infinitamente rico. Por mais o estudemos, por mais nos debrucemos de coração, de alma por sobre ele, não nos cansamos de nos impressionar, de nos encantar. Dele não cessam de jorrar, de brotar os mananciais da vida, do consolo, da esperança. Mas hoje nós vamos fazer um recorte de uma fala do Mestre em especial, que irá basear toda a nossa reflexão aqui nesta noite. Uma fala que ele fez questão de deixar no último livro do Novo Testamento, naquele que seria o fecho luminoso da Boa Nova. Como sabemos, trata-se do livro de Apocalipse. Uma mensagem nem sempre muito fácil de decodificar. João Evangelista, atuando como médium do Cristo, registra as orientações, as palavras do Divino Mestre, que já se encontrava há um bom tempo de volta ao mundo espiritual. É o último livro, do Novo Testamento, o último que João escreve. Ele havia escrito o seu Evangelho, as epístolas, deixa o Apocalipse para o final, e é uma mensagem, em muitos aspectos, profundamente simbólica, que descortina para nós os horizontes da humanidade, do processo de regeneração, de transformação da humanidade, que agora está em curso. Aliás, desde os tempos do Mestre, está em curso neste planeta. Mas
No capítulo 3, versículo 20 deste livro, nós vamos encontrar essa que é uma das mais belas e consoladoras frases de Jesus. Uma daquelas promessas que Ele nos deixou para que fossem para todos nós um esteio, um apoio, sobretudo nos momentos mais desafiadores. Há muitas dessas promessas no Evangelho. Uma das mais conhecidas, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou, no contexto ali da última ceia, voltarei para vós, não vos deixarei órfãos, já antecipando a sua partida. Mas ali, em Apocalipse 3:20, o Mestre, ele trata da sua presença perene e permanente com todo discípulo seu, desde que este o queira. E para entendermos o que Jesus diz, fundamental se nos torna acessarmos conteúdos, conceitos que mais tarde o Espiritismo traria, ajudando-nos a interpretar o Evangelho. Porque Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir as minhas batidas, o meu chamado, e abrir a porta, eis então que entrarei e cearei com ele e ele comigo. Poderia parecer apenas uma frase de efeito, bonita, mas o Espiritismo, em trazendo-nos alguns conceitos-chave, ajuda-nos a entender a profunda realidade, verdade dessa frase. Como assim? Jesus estará com todos? Jesus baterá em todas as portas? Que portas estamos, antes de mais nada, a tratar aqui? De que portas falamos? E para mergulharmos um pouco mais no que está dito aí, vamos recorrer a um conceito-chave desenvolvido pela doutrina espírita, tanto no próprio Livro dos Espíritos, como mais tarde, por exemplo, no livro A Gênese, quando Kardec vai tratar da questão dos fluidos enquanto veículo de pensamento, quando Kardec, por exemplo, vai desenvolver essa capacidade de irradiação que cada espírito tem e que cresce com o grau de pureza do espírito, com o grau de desenvolvimento desse ser, seu pensamento, dos seus sentimentos. Quanto mais elevado na escala espiritual, mais consegue o espírito, digamos, servindo-se do fluido cósmico universal, irradiar o seu pensamento. É o mesmo princípio que estará por detrás do mecanismo da prece, que Kardec também vai comentar em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Também vai tratar disso no Livro dos Médiuns, quando fala de comunhão de pensamentos, evocação dos espíritos. Enfim, esse conceito, ele perpassará todas as chamadas obras básicas de Allan Kardec. Mas vamos aqui a uma questão fundamental para esse assunto. Vamos à questão 92 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai tratar dessa palavrinha difícil, estranha, ubiquidade. Kardec pergunta: o que deve-se entender por ubiquidade dos espíritos? Pode o espírito dividir-se para atender a todos ou estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Porque, voltemos à promessa de Jesus. Ele disse que estaria à porta de cada lar ou à porta de cada coração. Mas como poderia ele fazê-lo? Se são encarnados cerca de 8 bilhões de espíritos. Desencarnados, mais de 20. Como é que um espírito pode prometer isso? Não seria presunção? Não seria pretensão atender a mais de 20 bilhões de almas? Não seria-se uma promessa hiperbólica de Jesus? Um certo exagero? Não, o Espiritismo nos mostrará que não. E a chave desse entendimento está justamente nessa questão.
ubiquidade. Traduzindo de maneira mais acessível para nós, a ubiquidade seria o dom de estar presente em todo lugar. Ubi aqui tem essa conotação de tudo, de todo, né? Então, estar presente em todos os lugares. Pode o Espírito se dividir para alcançar esse fim? É o que Kardec pergunta aos benfeitores. E eles dirão então que não, que o Espírito é indivisível. Ficou mais difícil então. Mas ele pode irradiar-se. Ele pode irradiar o seu pensamento. E dá um exemplo bem propício para nós, bem acessível ao nosso entendimento. Vês o sol? Ele é um só. E, no entanto, os seus raios, durante o dia, alcançam todo um hemisfério do planeta Terra. Por quê? Porque ele irradia o seu calor, os seus raios luminosos. Servindo-se dessa analogia, os espíritos como que nos dizem, transportemos isso para a realidade espiritual. Quanto mais o espírito desenvolve-se e, por conseguinte, ilumina-se, porque evoluir é também iluminar-se. Nós vemos as descrições na obra de André Luiz, em outras obras da literatura espírita, as descrições dos espíritos superiores, a visão que os outros espíritos terão deles. Quanto mais elevado o espírito, mais luminoso ele se mostra. Porque é da lei divina que, ao progredirmos, do âmago do ser brote, se irradie cada vez mais luz, a refletir a própria luz das luzes, a luz do Criador. Então, eles usam o exemplo do sol. E transportando agora para o caso de Jesus, que é para nós o espírito mais evoluído que a Terra já pôde contemplar, é como se pudéssemos, com o auxílio dos espíritos, enxergá-lo agora como, de fato, sendo um sol. Só que não um sol físico ou material. É um sol moral, espiritual da humanidade. O Cristo é o sol moral e espiritual da humanidade. É o que Emmanuel vai nos descrever no prefácio do livro Vinha de Luz. Ali, tratando do Evangelho, que é a expressão da vida de Jesus. Diz-nos Emmanuel que o Evangelho é o sol da imortalidade. Que o Espiritismo hoje reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. É o sol que se irradia alcançando todos os que a ele se abrirem. Então, desenvolvem esse conceito da irradiação. A ubiquidade dentro do Espiritismo se entende nesses termos. Quanto mais elevado o Espírito, mais ele consegue irradiar a sua luminosidade, o seu pensamento, alcançando as almas que estão nesse raio de ação. Porque, indo lá para o livro Gênese, a Gênese de Kardec, quando fala dos fluidos, Kardec vai dizer-nos que os fluidos são o veículo desse pensamento. E existindo o fluido cósmico universal que envolve toda a criação, o Espírito pode entrar em comunicação, interagir com outro Espírito que está em uma outra galáxia, servindo-se do pensamento e desse fluido. Está aí o mecanismo da prece. Como alcançamos o Criador e entramos em contato com Ele. Como alcançamos nossos benfeitores que não necessariamente estarão aqui ao nosso lado. Estarão talvez até em outros planetas, mas poderemos interagir com eles espiritualmente, servindo-nos desse mecanismo que está por detrás do processo de interação espiritual. Agora, o nosso raio de ação dos nossos pensamentos é restrito, é muito limitado em comparação ao raio, ao alcance de irradiação de um Cristo. Então, por detrás dessa fala de Jesus, há uma verdade patente. Quando ele diz que está à porta de cada coração, de cada consciência neste mundo, ele expressa a mais pura verdade. Porque o seu pensamento abarca
todos os espíritos que evoluímos nesta terra. Nos envolve, nos penetra, interage conosco, dirige-nos Ele inspirações, vibrações do seu amor. Só que, atentemos para o detalhe, a porta precisa ser aberta, de dentro para fora. Aqui uma outra lição fundamental nessa fala de Jesus. Já reconhecemos que sim, Ele pode alcançar, Ele alcança, Ele estará à porta de toda criatura neste mundo. Porque seu poder de radiação nos escapa. Mas em estando ali, Ele respeitosamente bate na porta. Não a arromba. Porque, sendo um Cristo, um Espírito puro, portanto, perfeitamente fiel a Deus e integrado às leis divinas, não pode violentá-las, nem para nos ajudar. Ele precisa respeitar certas leis fundamentais. Mesmo que nos ame incomensuravelmente, não pode adentrar o nosso mundo interior e decidir por nós. Meu filho, agora você vai fazer isso, você vai decidir isso. Não. Nem o Cristo, nem os nossos benfeitores assim o fazem. O que eles podem fazer, como aprendemos com o Espiritismo, na parte da escolha das provas, em tantos momentos ali da codificação, ou das obras subsidiárias, por exemplo, as de André Luiz, o que eles podem fazer é estabelecer certas circunstâncias pelas quais precisaremos passar. Compulsoriamente. Mas as decisões que tomaremos dentro delas, isso eles não podem fazer por nós. Eles podem sugerir-nos, inspirar-nos, convidar-nos a uma reflexão durante o sono. A gente vê na obra de André Luiz, está repleta ela de casos dos benfeitores convidando os seus tutelados para, durante o sono, conversarem, lembrarem os compromissos assumidos, mas sempre deixando claro, a decisão última é sua. Se você vai aproveitar ou não a experiência, se você vai tomar a senda reta ou o atalho ilusório, isso corre por conta do Espírito, porque há uma lei fundamental no universo, que é uma das leis morais trabalhadas por Kardec em O Livro dos Espíritos, chamada Lei de Liberdade. Dentro dela encontraremos liberdade de consciência, encontraremos livre-arbítrio, conceitos-chave da evolução, conforme o Espiritismo nos mostra. Porque se fôssemos forçados a fazer o bem ou o mal, que responsabilidade teríamos sobre isso? Como poderíamos ser cobrados por um mal que fomos forçados a fazer, sem a nossa escolha? Seríamos autômatos, robôs. Como também não poderíamos ser recompensados por um bem que fizemos obrigatoriamente. A chave do progresso do ser está nesse binômio: liberdade de escolher, responsabilidade das escolhas. São duas coisas que não se separam na vida. Quanto mais se conhece, quanto mais elementos de discernimento possui o espírito, mais liberdade ele tem de agir, mas também mais responsabilidade ele terá em decorrência das suas escolhas. Então veja como que o Espiritismo vai nos ajudando a dar contornos mais palpáveis à fala de Jesus. Ela não é só uma fala bonita, né? Parece uma fala poética, assim, inspiradora, para ler e não meditar nela. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A criatura se detém ali, ela para nisso. Mas ela não nota que isso que Jesus está falando é a absoluta realidade do seu presente. É como se Jesus dissesse assim: meu filho, minha filha, observa ao longo do seu dia, de uma semana, ao longo da sua vida, quantas vezes eu tenho te convidado, quantas vezes eu tenho te chamado, eu tenho te inspirado, sugerido melhores escolhas, boas realizações, deveres nobres. Mas quantas vezes essa batida à porta da consciência
tem recebido como resposta a indiferença, a negligência. Há um caso bastante ilustrativo desse conceito ou dessa fala de Jesus no próprio Evangelho, envolvendo uma das grandes personagens da Boa Nova. Refiro-me aqui ao apóstolo Paulo, que, como sabemos, antes da sua conversão, era Saulo, perseguidor do cristianismo nascente. Ele era doutor prestigioso em Jerusalém, fiel defensor da lei de Moisés, e ouviu falar sobre aquela nova doutrina que surgia ali nos arredores de Jerusalém, visita a Casa do Caminho, e aí inicia-se aquela longa jornada, descendo cada vez mais nas sombras, nas trevas do fanatismo, da crueldade, da violência. Algo que vai se intensificando à medida que ele vai tendo contato com aqueles exemplos do Evangelho, na figura de um Pedro, na figura de um Estevão, sobretudo. Depois a sua própria noiva, que ele havia abandonado ao descobrir que Estevão era irmão dela. Quando sabe que ela se tornou cristã, ele fica ainda mais irado com aquele Cristo que, julgava ele, parecia persegui-lo em cada parte. Onde ele estava, por onde ele olhava, aparecia aquele tal daquele Cristo. E ele vai se revoltando cada vez mais, estabelece para si como um programa de vida eliminar aquela doutrina perniciosa. Expurgar aqueles seguidores do Nazareno, que era um feiticeiro, que era um mago, alguém que iludia a população. Ele se propõe a fazer isso. Mas quanto mais ele adentrava naquela senda, recalcitrando contra os aguilhões, mais infelicidade, mais angústia ele sentia. Até aquele encontro marcante às portas de Damasco, quando ele vê o Cristo. Quando o Cristo vai ao seu encontro, batendo de maneira mais ostensiva na porta da sua alma. Mas o Emmanuel ele registra um detalhe quando descreve esse encontro às portas de Damasco, que é muito instrutivo. Ele diz que ao cair da montaria e notar que estava diante de Jesus, né, Jesus afirma que era ele próprio, aquele a quem Saulo perseguia. Diz Emmanuel que Saulo notou o seguinte: ele fez em milésimos de segundos uma retrospectiva da sua vida até ali, especialmente desde que visitou pela primeira vez a Casa do Caminho, e ele pôde notar uma coisa, talvez inspirado pelo próprio Mestre. A frase que Emmanuel coloca lá para nós é algo nesses termos. Saulo ali percebeu que o Cristo o havia buscado, o havia chamado por todos os meios e de todos os modos. Então, a visita dele à Casa do Caminho foi uma primeira batida de Jesus às portas da sua alma. Ter encontrado com Estevão, o fato de Gamaliel, seu mestre, ter tido um contato com Pedro depois, a conversa que Gamaliel teve com ele, pedindo por misericórdia aos seguidores de Jesus. Depois o fato da sua noiva ter se tornado cristã e várias outras ocorrências naquele período, na verdade, expressavam o Cristo que batia à porta da sua alma, mas que não o violentava. Jesus chega a dizer: não recalcitres contra os aguilhões. Paulo, ouça a batida, dê uma chance, abra a porta. E o mesmo, meus amigos, Jesus fará com cada um de nós ao longo de uma existência, ao longo dos últimos séculos. 2000 anos já se passaram. Quantas foram as batidas do Mestre nas portas do nosso coração, rogando um espaço no interior de nossa alma, em nosso mundo íntimo. E quantas têm sido as vezes que ele apenas tem encontrado a porta cerrada, os ouvidos surdos ao seu chamado e à sua batida. Mas isso em nada abala o seu amor por nós, porque ele segue batendo.
e seguirá batendo até o dia em que enfim possamos ouvi-lo. Em que enfim estejamos dispostos a uma nova vida, ao toque do seu amor, junto da sua presença, viva em nós, acolhida por nós. Então, se já constatamos a realidade dessa frase de Jesus, que irradiando o seu pensamento amoroso, os fluidos do seu amor, as vibrações da sua paz, e envolvendo o planeta inteiro, Ele a bater na porta de cada espírito, rogando ali morada. Se já constatamos isso, é preciso entendermos também esse outro ponto fundamental sobre o qual o Espiritismo tantas vezes nos falará. És fruto das tuas escolhas. Forças superiores da vida te inspirarão às boas escolhas. Mas existem ainda as forças sombrias, que também desejarão nos arrastar às mesmas, às velhas e infelizes escolhas de tantos séculos. E caberá ao Espírito decidir a que forças, a que presenças abrir a porta da sua alma. Jesus tem uma parábola no Evangelho em que ele trata disso. Do homem valente que vigia a porta, a entrada da sua casa. E esse é um dever para todo espírito esclarecido. Quem nós permitimos entrar em nossa casa mental? A quem devemos cerrá-la? Cada vez que nós interagimos com o encarnado ou com o desencarnado, é preciso façamos esse tipo de análise. Que tipo de material estamos permitindo entrar? Também, que tipo de material estamos deixando sair para a vida de convivência? Que tipo de convivências queremos estabelecer no clima do nosso lar íntimo, da nossa casa mental? Que tipo de convivências já não vale mais manter em nosso mundo interior? Livre-arbítrio. E mesmo aquele que mais nos ama nesta terra, o Cristo, poderíamos dizer ainda mais, o ser que mais nos ama no universo, Deus, até Ele respeitará a escolha de seus filhos, como tão bem ilustrado na parábola do filho pródigo, aquele que quis viver apartado do Pai. E Ele assim o permitiu, até o ponto em que Ele próprio, o filho pródigo, percebesse a miserabilidade de uma vida que não está em comunhão com Deus. De uma vida que cerrou as portas para esse intercâmbio divino. Porque aí entramos no outro aspecto da fala de Jesus. Depois de falarmos da batida na porta, da porta em si que precisa ser aberta por dentro, chegamos à parte da ceia. E eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a ceia, na simbologia das Escrituras de um modo geral, do Evangelho também, ela sempre esteve associada à comunhão. O ato de sentar-se numa mesma mesa, naquele contexto de outros tempos, era um dos ápices de intimidade, de proximidade. E desde os tempos de Abraão, aquele era entendido como um dos atos mais sagrados. Muito antes de existir o templo em Jerusalém, por exemplo, Abraão, que é o grande patriarca, qual era um dos atos mais sagrados para eles de reverência a Deus? Sentarem-se em torno de uma mesa, para ali partilharem o alimento, para ali fazerem uma oração em comum de agradecimento, para ali não só trocarem o alimento material, mas aquilo que nutre a alma, o amor, os conselhos, a sabedoria, a fraternidade, a amizade. De modo que o símbolo da ceia, do partir do pão, ele está muito associado a isso, essa comunhão espiritual, uma reflexão, uma correspondência entre os que partilham dessa ceia. Por isso, Jesus escandalizava muito os fariseus quando, por exemplo, se sentava à mesa de publicanos e pecadores. Porque, na sua concepção,
muito rígida, né, dos fariseus, ali o mestre estaria se contaminando pelo simples fato de sentar com eles. Ele estaria partilhando dos desvios deles. Quando Jesus vem renovar a ideia, qual é a função da virtude? Estar apartada daqueles que se equivocam ou estar junto deles para influenciá-los beneficamente? Onde está a verdadeira pureza? Em nos isolarmos dos que se equivocam ou, mantendo-nos fiéis aos princípios que abraçamos, estarmos ali para sermos uma influência positiva? Os impuros contaminam os puros ou os puros é que são chamados a ajudar a purificar, a santificar os que estão impuros? Jesus renova a perspectiva. Até porque ele estava ali junto de corações já arrependidos. Foram publicanos, pecadores, mas desejavam melhorar-se. E essa é uma condição mais favorável ao progresso do que a dos fariseus, que, julgando-se absolutamente impolutos, puros, perfeitos, não estavam minimamente abertos a qualquer melhoria. Porque o orgulho nos cega, nos faz considerar que já estamos prontos, que já somos assim, a suma expressão da virtude, mas estavam numa condição pior do que aqueles que pelo menos já reconheciam que tinham erros, que tinham coisas a ajustar. Por isso, a frase tão conhecida de Jesus também. O médico vem para quem? Para os sãos ou para os enfermos? Então, toda vez que nós vemos no Evangelho o símbolo da refeição, da ceia, estamos a tratar ali de comunhão, de intimidade, de proximidade. O que Jesus quer nos dizer é que aqueles que abrem a porta da sua alma à sua presença desenvolverão com ele uma intimidade, uma comunhão que antes ignoravam, cujos resultados, cujos frutos nós só poderemos de fato experimentar, compreender à medida que os vivamos. A criatura que vai criando convivência íntima com Jesus, logo isso vai se traduzindo no seu modo de ser. Porque é isso, ela se nutre do Cristo, ela partilha na intimidade da alma, do coração, da consciência, a partir do que estuda, a partir do que vive, do coração que se consagra ao bem, ela começa a viver a presença cada vez mais viva e constante do Mestre. E isso vai se incorporando nela, ela vai construindo um novo modo de ser. Cada vez mais algo do Cristo vai se imprimindo nela. Então, não é tão difícil notar alguém que revela a verdadeira comunhão com o Mestre. É algo que irá se traduzir no olhar, no modo de falar, nas vibrações, na postura ante uma prova, ante uma luta, na postura diante daqueles que caem, se equivocam. Então, um olhar cada vez mais compreensivo, palavras cada vez mais conciliadoras, mãos cada vez mais em serviço, o verbo cada vez mais esclarecedor, ouvidos cada vez mais acolhedores, pés cada vez mais dinâmicos em serviço, um coração cada vez mais envolvente, uma irradiação cada vez mais luminosa. É o que vai se tornando a criatura que abriu as portas da alma à convivência com Jesus, que passa a se nutrir com Ele, cear com Ele dia a dia, nas orações que cultiva, nos momentos de estudo e reflexão em torno das palavras de vida eterna e principalmente no esforço por vivê-las. Porque abrir as portas para Jesus, dentro do simbolismo dessa fala, não é simplesmente dizer assim, eu aceito Jesus como meu mestre. Isso poderá ser só o frontispício do processo, né? A primeira página do livro. É muito mais profundo que isso. Abrir a porta ali no simbolismo significa estabelecer internamente disposição para realmente abraçar o Cristo e o que significa o Evangelho. Porque o Emmanuel tem uma mensagem, está no livro Coletânea do Além,
capítulo 64, intitulada Comungar com Deus. Nós podemos transpor isso aqui para a comunhão com Cristo, que é essencialmente a mesma coisa. O Cristo é um espírito tal, de tamanha grandeza, que comunga profunda e intimamente com o próprio Criador, a tal ponto que ele pôde dizer: eu e o Pai somos um. Não que ele seja Deus, mas a comunhão é tal que a presença divina se manifesta nele. Paulo nos disse em Colossenses: ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que nós não conseguimos ainda ver com a estreiteza dos nossos sentidos, nós temos uma imagem da grandeza de Deus em olhando para o Cristo, para a sua vida, para a sua exemplificação. Então, quando ele trata dessa comunhão com Deus nessa mensagem, o Emmanuel diz assim, que não existem direitos sem deveres. Não há direitos sem deveres. E a fidelidade a Deus expressa para nós sagrados deveres de consciência, ao passo que a comunhão é a aquisição de direitos também sagrados. Só que não há direitos sem deveres. Portanto, qual a ordem? Primeiro fidelidade, depois comunhão. Só vai usufruir de fato as benesses do contato, da intimidade com Cristo, aquele que abrir a sua alma a vivê-lo, para vivê-lo. E isso não é uma adesão verbal. Não é porque eu coloquei o adesivo do Cristo no carro. Não é porque eu estou usando a camiseta de Jesus. Isso é portas adentro da alma. E só cada espírito saberá o quanto é real a sua adesão, o quanto de fato a porta está aberta. As janelas também da alma. Porque para que exista comunhão de fato, para que eu goze realmente dessa paz que a presença dele pode ofertar a um coração, é preciso antes a aplicação do que eu aprendi com ele. Sem dever cumprido, consciência edificada no bem, não há paz que resulte disso. Por isso Emmanuel traz a frase que é para nós lapidar: não há comunhão sem fidelidade. A fidelidade sempre antecede a comunhão. Porque, de novo, não é uma questão de exterioridade. Estamos falando de interioridade, de vida íntima. É realmente entregar o nosso coração para que ele trabalhe em nós, contando com a nossa disposição, com a nossa boa vontade de atender às suas orientações. Por isso Jesus tem uma fala no Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 23, em que ele diz assim, vejamos que bonita essa frase do Mestre, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui ele já vincula dois conceitos chave, gente. Vamos atentar melhor o que ele está dizendo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então ele está dizendo assim, qual a melhor maneira de demonstrar que eu de fato amo Jesus? Talvez a única, guardando a sua palavra. E o que é guardar a sua palavra? É incorporá-la em nós. É tê-la viva em nós. Então, dizer que nós amamos a Jesus pode ser, muitas vezes, bonito no plano do verbo, mas só será verdadeiro quando a sua palavra estiver guardada em nós, aplicada em nós. Então Jesus está vinculando o quê? O amor a Ele à fidelidade. Qual a melhor maneira de expressar que nós de fato o amamos? Sendo fiéis. E o resultado disso, portanto, será o quê? Comunhão, como nós acabamos de descrever. Por isso, a continuidade da frase dele, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos até ele e faremos nele morada. A fidelidade gerou o quê? Comunhão, a morada, o Cristo que habita nesse coração. Mas tem um ponto interessante aí. Jesus disse assim, com o verbo no futuro, meu Pai o amará.
Quer dizer então que ele não amava antes? Houve algum tempo que Deus não nos amou? O seu amor não é incondicional? Não é o que aprendemos? Já que ele é a suma perfeição, o seu amor é incondicional. Então, ele sempre nos amou. Por que Jesus coloca o verbo no futuro? Porque uma coisa é ele nos amar. Isso sempre foi verdade, sempre será. Outra coisa é nós percebermos isso. Aí está o despertar do Espírito. Então, o filho pródigo, o seu pai sempre o amou. Sempre lhe deu todos os recursos de que ele carecia. Mas ele só foi perceber mesmo esse amor no dia que ele estava lá comendo as bolotas dos porcos. Ele pensa assim, puxa vida, na casa do meu pai nunca faltou pão. Em outras palavras, Deus nunca deixou de me ofertar o banquete. Eu é que recusei. Eu é que recusei e estou agora comendo bolotas de porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para o quê? Para a comunhão. Então o verbo no futuro, ele tem a ver com o Espírito, não com o amor de Deus. O amor de Deus sempre foi e será. Mas o Espírito precisa aprender a perceber isso. E isso é resultado, gente, da fidelidade que gera comunhão. Porque quando não estamos aplicando o Evangelho, cegos nos tornamos. Nossos vícios, nossas paixões obscurecem a nossa visão, a nossa percepção espiritual, a nossa sintonia. Em outras palavras, a porta está fechada. Jesus quer entrar, mas ele não consegue sintonia. E aí o Espírito sai, numa carreira desabalada, correndo atrás de todo tipo de prazer, de todo tipo de ilusão, cego para o amparo divino que está ao seu lado, que quer conduzi-lo, que quer ampará-lo. Ele mesmo se desajuda, porque não dá uma brecha para a presença do Cristo na sua vida. É o caso de Saulo. Jesus estava batendo na porta, o chamando por todos os meios, de todos os modos, mas ele naquela sanha destruidora, cego de orgulho, de revolta, de fanatismo, descia cada vez mais fundo, até o ponto em que ele percebe, às portas de Damasco, o quanto era amado pelo Cristo. Mesmo por aquele Cristo a quem ele perseguia. Ali começa uma nova vida para ele. Ali ele se compromete com a fidelidade e encontra ao longo dos 30 anos subsequentes cada vez mais comunhão, cada vez mais a presença do Cristo em si, a ponto de poder dizer mais à frente, já não sou eu mais quem vive, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então este é o processo. Abrir a porta é dispor-se à fidelidade, à aplicação. E o resultado disso será a ceia perene, permanente do Cristo em nós. Nutrindo-nos dele, do alimento que nos oferta, cada vez mais o incorporamos e a nossa vida se renova por completo. O mesmo Paulo também poderia dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, quem está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você imagina aquele que vive, que se nutre do Cristo dia a dia, no esforço de oração, de comunhão, de estudo, de entendimento, sobretudo de aplicação, a alegria que esse alguém não sente, porque a cada dia é mais alegria, é mais felicidade, é renovação constante, perene. Então nunca há rotina exaustiva, nunca há vazio, nunca é monótono, porque o Cristo fecunda essa alma sempre com novos propósitos, com novas ideias, inspirações, projetos, sonhos, esperanças, porque a conexão ali é viva. Ele está sempre sendo alimentado pelo Cristo. Daí uma outra imagem bonita de que Jesus se serve no seu Evangelho, também no Evangelho de João. No capítulo seguinte ao que citávamos agora há pouco, o capítulo 15, ele começa esse capítulo trazendo a imagem da videira da vida. Ele diz assim, eu sou a videira da vida, vós os ramos.
Quem estiver em mim dará muitos frutos. Quem, porém, se apartar de mim, o ramo, né, que for desconectado, esse ramo secará. Em mim podereis produzir muitos frutos, fora de mim nada produzireis. Porque, estando ligados a Ele, não nos falta seiva. Seiva da vida a chegar-nos ao coração. E é essa seiva do amor, da fé, da esperança que nutre a vida, que faz-nos vê-la cada vez mais bela, luminosa, repleta de oportunidades, de potenciais. Quem se afasta dessa comunhão mergulha numa sombra, na escuridão. Difícil se torna perceber o que acontece ao seu redor. Difícil é notar a presença dos benfeitores, né, as oportunidades que a vida confere a cada um de nós. Lembremos-nos aqui de André Luiz. Por quanto tempo ele ficou naquela região do mundo espiritual, em sombras, tendo ali a presença de sua mãe, a presença do ministro Clarencio, sem que ele os pudesse ver. Batiam à porta da sua alma, mas a porta estava cerrada, os ouvidos ainda fechados, os olhos enceguecidos. Até o momento em que, como o filho pródigo, ele lembra-se do Pai e ergue a primeira oração depois de muito tempo, num clima de humildade, de esperança. E ali ele abre uma brecha e logo nota a presença de Clarencio ao seu redor. Ali ele abriu a porta. Assim com encarnados e desencarnados. Nossa vida não pode ser essa carreira desabalada, desatentos aos chamados que nos cercam, às batidas do Cristo por meio das circunstâncias, das outras pessoas, dos nossos benfeitores, as batidas dele à porta de nossa alma. Porque quer o Mestre estabelecer aqui uma morada. Ele mesmo disse, no capítulo 14, mais uma vez, quando já está anunciando, né, a sua partida, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, ele diz belamente: eu voltarei para vós e vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha que linda promessa. Ele não só prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas prometeu-nos que nos ajudaria a construir um lugar em que, onde Ele estivesse, nós estaríamos também. Ou, onde nós estivéssemos, Ele estaria também. Onde é esse lugar? Onde essa convivência pode ser permanente, independentemente da esfera em que estejamos. Porque Ele pode estar lá nas esferas sublimadas e nós aqui ainda na Terra. Onde é esse lugar que Ele prepara? Em nós. Onde haveremos de morar, em definitivo? É na Terra? É em Dourado? É em São Carlos? É no Brasil? Não, nem na Terra é a nossa morada permanente. Tua mente, diz-nos Emmanuel, tua casa intransferível. Se há algum lugar onde vamos morar daqui para todo sempre, este lugar é em nós mesmos. E é aí que o Cristo quer estabelecer morada. Essa é a síntese. Esse é o mote principal do Evangelho de Jesus. Mas voltamos, mais uma vez, à questão do livre-arbítrio, das nossas escolhas. Agora estamos mais amparados de conhecimento para escolher com mais proveito. O Espiritismo nos dá tanto de entendimento da vida, mas acresce-nos a responsabilidade de cada escolha. Isso não deve ser visto como um fardo. Isso é bênção. Fomos considerados dignos de lidar com tamanho conhecimento. Não porque sejamos privilegiados, mas porque reconhece o Senhor que já podemos lidar com esse material, com essa provisão de luz. E aí, o uso desse livre-arbítrio de maneira cada vez mais consciente é boa parte do que nós buscamos em vindo a uma casa espírita. Tudo o que aqui nós recebemos de conhecimento, seja numa palestra, seja numa reunião mediúnica, seja num grupo de estudos, é única e exclusivamente para que saibamos escolher mais conscientemente, agir com mais coerência,
em relação às leis divinas, que é o mesmo que dizer em relação ao Evangelho. Mas, para tanto, é preciso que a porta se nos abra de dentro para fora. Isso faz-me recordar uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 11, o título é bem propício: Abre a porta. E diz-nos o benfeitor em certo momento do texto, é que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Ele comenta um versículo que está no Evangelho de João, quando Jesus volta, após a crucificação, ele volta em espírito, encontra os discípulos e diz o texto, João 20, 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então Jesus insufla, a sua inspiração ali sobre os discípulos e diz, olha, recebam o Espírito Santo, que para nós aqui pode ser traduzido como recebam a minha inspiração, acolham a influência benéfica do meu Espírito. Só que Jesus ele não impõe. Esse recebam aqui tem uma conotação de convite. Quem quiser receber, está aqui a minha oferta. Quem quiser realmente partilhar desse Espírito, desse projeto de vida, desse modo de ser, está aqui o que eu deixei, o meu legado. Por isso que Emmanuel diz, por que Jesus tratou nesses termos? Por que ele não deu logo tudo o que ele tinha internamente para os discípulos, assim? Por que não os forçou a seguir por aquela senda? Não, ele diz, recebei. Quem quiser receber. É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Tua vida íntima esconde tesouros indescritíveis, como naquela parábola do tesouro escondido no campo, que foi depois escavado e encontrado. Então a tua vida interior esconde tesouros incomensuráveis. Contudo, você terá de encontrá-los com o auxílio de Jesus. Para tanto, é preciso permitir que Ele adentre o seu mundo interior, ajudando-te a ver tudo que há aí para desenvolver. Todo o potencial que jaz aí latente, aguardando a tua descoberta, o teu despertar, a tua aplicação. Prossegue ele um pouco mais à frente no texto. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma. Lá o pensamento do Mestre se irradia pelo fluido cósmico universal e envolve cada espírito na Terra. Assim como o pensamento divino, assim como Deus envolve toda a criação. Sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Está em nós. E conclui ele, cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. O amparo de Deus, é o que temos aprendido com o Espiritismo, nunca falta a nenhum filho seu. A presença do Cristo, de nossos benfeitores, é sempre viva, patente ao nosso redor. Agora, a ambiência propícia para conectar-se com isso, para sintonizar com isso, corre por conta de cada espírito. Então é preciso cessemos as nossas guerras íntimas das criações inferiores do passado, como aqui disse Emmanuel. Quantos choques ainda ocorrem dentro de nós pelas ilusões, pelos pensamentos transviados, pelos hábitos infelizes que ainda insistimos em cultivar. Quanto isso consome do nosso espaço mental, da nossa tela mental,
da nossa energia interior, quanto isso ainda nos consome, privando o Cristo de encontrar mais espaço em nós. Há até um símbolo bonito que Humberto Campos nos traz, fazendo uma referência ao Natal, quando ele fala da manjedoura, que foi o que a humanidade conseguiu ofertar a Jesus, né? Uma singela manjedoura com algumas misérrimas palhas. É o que nós ofertamos a Jesus para que ele adentrasse esse mundo. Ele faz uma comparação disso com o nosso mundo interior. Em geral, ele está de tal modo ocupado que para Jesus não há senão uma pequena manjedourazinha com um pouquinho de palha lá no cantinho, mais obscuro da nossa casa mental. Até nisso há um simbolismo no Natal. É preciso ofertemos ao Cristo mais espaço, mais energia, mais ambiência em nós. E Ele certamente fará a parte que lhe compete, como sempre desejou fazer, aguardando que pudéssemos colaborar com Ele. No clima do ajuda-te, que o céu te ajudará. O céu sempre tem buscado nos ajudar, mas é preciso respeitar as nossas escolhas, ainda que sejam elas as mais infelizes. Mas não é preciso mais, ou não deveríamos mais, seguir nesses mesmos moldes de há tantos séculos. Somos chamados a nos renovar, a estabelecer com Jesus esse contato, esse convívio diário, para que ele se reflita cada vez mais em nossa vida. Já dizia a sabedoria dos primeiros cristãos que o discípulo do Evangelho não deve ser senão, cada vez mais, um pequeno Cristo. Alter Christus, um outro Cristo, um pequeno Cristo. É o que cada discípulo do Evangelho é chamado a ser, incorporando-o de tal modo que seja reconhecido não pelo rótulo ou título de cristão, mas pelo Espírito de Cristo que habita nele. O próprio Paulo, aqui já tão citado, este que fez a transição, né, de cego que estava, a porta cerrada, a porta plenamente aberta a Jesus, a presença viva do Cristo, ele, na sua carta aos Romanos, chegou a nos dizer: se alguém não traz o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode admirá-lo, pode exaltá-lo, pode glorificá-lo, mas se não traz o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não é possível ver em nossa vida, na vida de alguém, a cada dia mais, um traço que seja do Cristo, na gentileza, na misericórdia, na paz, no amor, na caridade acima de tudo, estamos longe ainda daquilo que é a meta do Evangelho. Incorporação, fidelidade gerando comunhão. O convite do Mestre, mais do que isso, a promessa. Porque quanta esperança isso não nos dá. Da mesma forma que nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, segue viva, eloquente, retumbante essa promessa divina. Meu filho, minha filha, você que sente talvez a vida cada vez mais desafiadora, você que sente a angústia, a falta de propósito, um vazio existencial, você que sente a tristeza, a solidão, às vezes, tomar conta do seu coração. Meu filho, minha filha, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo, na divina e bendita comunhão do amor, no banquete da vida eterna. Que Jesus a todos nos abençoe e a todos muita luz e muita paz.